esse material. Pronto, gravando. Então vamos lá. Vocês terão esse material à disposição de vocês aí para caso queiram rever a resolução dos exercícios, tá? Então eu peguei algumas questões de vestibulares para vocês aí da turma que estão no final da apostila sobre cálculo estequiométrico. Então a gente vai revisar toda a matéria, desde os conceitos iniciais até as situações em que tem impurezas, reagente em excesso, rendimento da reação, enfim. Então vamos dar uma navegada aí por todas essas situações que envolvem as quantidades, né, que participam de uma reação química, quantidade das substâncias que participam da reação química. Bem? Localizem aí na apostila, página 69, é o finalzinho do capítulo. Tá? Bom, eu peguei a primeira questão, o número aqui está igual ao número da apostila, tá? Então vocês vão ver que é uma sequência não lógica que eu peguei aqui, que vai pulando os números, mas é exatamente o número da questão que está na apostila, para você que está acompanhando aí pela apostila. Bem? Vou resolver algumas, depois eu vou deixar algumas para vocês resolverem um tempinho, aí depois eu venho apresentar a resolução para a gente conferir a resposta. Então vamos lá. Essa primeira questão ela é interessante, ela começa definindo o que é mol e pode até atrapalhar alguns em vez de ajudar. Olha o que ele fala. Mol é a quantidade de matéria, a gente já sabe que mol é uma quantidade, né? Que contém tantas entidades elementares, ou seja, tantas unidades, quantos são os átomos do isótopo carbono 12 contidos nesta massa de carbono 12. Uma definição bem complexa para dizer que o mol é aquele número de Avogadro lá, que é o 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? 6 vezes 10 elevado a 23 é a quantidade de átomos de carbono que eu tenho nesta massa. Né? Nesta massa aqui. Que são os 12 gramas de carbono, né? 12 elevado a 10 a menos 3 quilogramas. 12 gramas, né? É 12 dividido por 1.000 vezes 1.000 gramas. 12 gramas de carbono. Não sei por que ele usou essa definição tão complexa aqui. Mas, enfim, isso aqui, pessoal, é uma informação não útil para nós nessa questão. A questão é, ele afirma uma massa de 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol de CO2. E ocupa, nas condições normais de temperatura e pressão, um volume fixo de 22,4 litros. Só um detalhe aqui, por favor, me ajudem. Vocês são alunos aí da tia Raíssa. O que é CNTP? O que é CNTP? Alguma coisa falando de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Qual é a temperatura e qual é a pressão da CNTP? A temperatura é 0, eu acho. 0 graus Celsius. E a pressão é 1? 1 atm, exatamente. Muito cuidado com isso. A temperatura é 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Né? Toda vez que eu trabalho com gases... Né? Isso aí eu tenho que saber. Né? Toda vez que eu trabalho com gases, eu sempre trabalho com temperatura absoluta, 273 Kelvin. Tá bom? Então vão se acostumando com essa informação. É o 0 graus Celsius e 1 atm. Isso é CNTP. Na CNTP, qualquer gás ocupa este volume aqui, ó. 1 mol. 1 mol de qualquer gás ocupa este volume. Mas ele já afirmou aqui, não precisava eu lembrar. E aí ele pergunta, desse modo, assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o volume ocupado não por 1 mol, mas por esta massa de gás carbônico. Bom, uma questão relativamente simples, porque ele afirma para mim, 44 gramas é a mesma coisa que 1 mol de CO2. E esta quantidade de CO2 ocupa este volume. Aí ele pergunta, esse aqui é a massa molar, né? Só para a gente lembrar que é a massa de 1 mol, e esse aqui é o volume molar, que é o volume de 1 mol. Só para a gente relembrar o que são essas duas informações aqui. A massa de 1 mol, eu chamo massa molar. O volume de 1 mol, eu chamo volume molar. Vou usar muito isso aqui ao longo das próximas questões. Massa molar. Bom, dito isto, ele quer saber qual o volume ocupado por esta massa de CO2. Simples assim, uma regra de 3. Ele me deu o volume que 44 gramas ocupa, quer saber qual é o volume que 188 gramas ocupa. Faço aqui o tchan, 188 vezes 22,4 dividido por 44. Continha fácil, simples, dá para fazer de cabeça, 95,7 litros. Como ele perguntou aproximadamente, resposta letra D. Sem grande sofrimento, sem grande surpresa,
Apenas aí o cálculo do volume ocupado por esta massa de gás. Chique? Se ele perguntasse quantos mols eu tenho nesta massa, é só colocar um N aqui, um X aqui, e calcular a regra de 3. Ó. 44 corresponde a 1 mol, 188 gramas corresponde a X mols. E eu consigo calcular esta quantidade também. Bom? Bem introdutória, bem conceitual. Agora a gente vai para a questão 3 aí. A questão 3 também envolve o carbono, e ele deu aqui ó, a massa do carbono, 12. Se ele te der a tabela periódica, ele não precisa te fornecer a massa, porque na tabela periódica consta a massa de todos os elementos, tá bom? E aí ele fala, em janeiro de 2018, foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante, né, do mundo. O diamante é uma variedade alotrópica do carbono. O que é variedade alotrópica? O que é alótropo? O que é alotropia? Alotropia é uma propriedade, para a gente relembrar aí, lá do primeiro ano. Alotropia é uma propriedade que alguns elementos têm de formar diferentes substâncias simples. O carbono, por exemplo, ele forma diamante e forma grafite, além de outras substâncias. Também. Grafeno também é só carbono. O que muda de um para o outro é a forma como os carbonos estão ligados entre si. Mas é só carbono que tem dentro do diamante. É só carbono que tem dentro da grafite. Mas ele falou, em 2018 foi encontrado o quinto maior diamante do mundo, pesando 900 quilates. Aí ele fala, considere que 1 quilate equivale a uma massa de 200 miligramas. Tá? Então, 1 quilate corresponde a 200 miligramas. O diamante que ele encontrou tinha 900 quilates. Aí ele quer saber a quantidade em mols de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a quanto? Ele quer saber quantos mols de átomos de carbono eu tenho neste meu diamante. Como que eu faço isso, então? E ele me deu aqui a massa do carbono, de onde eu posso extrair a sua massa molar, né? Um mol do carbono tem 12 gramas. Né? Como é que eu faço essa questão aí? Alguém dá uma dica para mim? Alguém me dá uma dica? Alguém me dá uma dica? Primeira coisa que eu fiz aqui, ó. Eu quero saber qual é a massa de carbono presente nesse diamante gigante que eles arrumaram, que eles encontraram aí. Se 1 quilate tem 200 miligramas de carbono, 900 quilates tem qual massa de carbono? Aqui está em miligramas, a resposta aqui vai vir em miligramas. Tá? 1 quilate tem 200, 900 tem 180 mil miligramas. Vou fazer a regra de 3 aqui. 900 vezes 200 dá 180 mil miligramas. Opa! 1000 miligramas, né? O que significa esse Mzinho aqui do mili? Significa 10 a menos 3, né? Dividido por 1000. 10 a menos 3. Aqui eu tenho 10 a 3, aqui eu tenho 10 a menos 3. Ó, vou colocar aqui do lado. Ó. 180, presta atenção. 180 mil miligramas. Só transformei isso aqui numa potência de 10. O Mzinho significa 10 a menos 3. Lembre sempre disso. Vai ajudar muito vocês, se vocês souberem trabalhar com essas letrinhas que antecedem as unidades, tá? O mili, quilo, o cent, né? O cento de centímetro, o mili vem do milímetro, mililitro, miligrama, tá? Se você souber lembrar que isso aqui corresponde a um número, você vai ajudar muito você nas conversões de unidade. No caso aqui, o M significa 10 a menos 3. Olha aqui, ó. 180 mil miligramas. Tá bom? Com isso aqui eu já sei, ó. Vezes 1000 dividido por 1000 dá para cortar. E vai ficar 180 gramas. Esta é a massa em gramas de carbono que eu tenho dentro do meu diamantão lá. Então, em 900 quilates, se eu disser para você, eu tenho um diamante de 900 quilates, é a mesma coisa de dizer que dentro do meu diamante tem 180 gramas. A massa dele é 180 gramas. E é de carbono, só carbono que lá dentro. Por que eu calculei essa massa? Porque ele quer saber quantos mols de carbono eu tenho no meu diamante. Uai, por esta informação aqui, eu sei que 1 mol de carbono pesa 12 gramas. É exatamente o conceito de quê? Massa molar. 1 mol de carbono pesa 12 gramas.
Se um mol de carbono pesa 12 gramas, quantos mols vai pesar 180 gramas, que é a massa que eu tenho dentro do meu diamante? Uma regra de 3, né? E essa aqui, se eu fizer a conta, 180 dividido por 12, vai me dar 15 mols de carbono. Ele perguntou a quantidade de átomos em mol. 15 mols de carbono. Tá bem? Aí eu vou procurar aqui, onde tem o 15. Aqui, ó. 1,5 vezes 10 elevado a 1. 1,5 vezes 10 é 15. Sem sofrimento, tranquilo, né? Conversão aí de massa para quantidade em mols, a outra foi de mols para quantidade em gramas, e assim a gente vai trabalhando. Mais uma questão. Essa agora já envolve reação química. Ela tá evoluindo aos pouquinhos, ó. As duas primeiras questões foi conversão de massa molar, volume molar. Agora, isso aí já entra pedindo uma reação, falando de coeficiente estequiométrico. Opa, então ela está exigindo que eu balanceie a minha reação química, tá bom? Vamos fazer essa aí? Vocês fazem, eu te dou 2 minutinhos para vocês fazerem. Eu vou ler, vocês tentam montar a reação, tá? É um exercício para vocês. É uma reação muito conhecida, que vocês já têm que estar hábeis, né? E íntimos dela, tá bom? Olha aqui, é uma questão do Enem. E ele fala o seguinte: as mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. E daí? A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima do combustível fóssil, né? Álcool, gasolina e tal. Queima de combustível fóssil, combustíveis à base de carbono. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de CO2 por quilômetro percorrido. Cada vez que você percorre 1 quilômetro de carro, você libera para a atmosfera 200 gramas de CO2. Imagine isso sendo feito o tempo todo por uma multidão de carros. A quantidade de CO2 que a gente está jogando na atmosfera é uma quantidade absurdamente grande. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, e ele me deu a fórmula do octano. Por meio da combustão dele, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. O que acontece no tanque do carro, né? Eu ponho gasolina, essa gasolina sofre combustão, que é a queima. A equação que representa a reação química deste processo demonstra que. E aí ele faz 5 afirmações sobre a reação de combustão do octano. E ele quer saber qual é a verdadeira. Então agora fica para você aí, vai. 30 segundos. Não, 1 minuto, vai. Qual é a reação de combustão do octano? O que é uma reação de combustão? Faz aí. Não me decepcione, vai, tente. E balanceie. Tem que balancear também. Alguém está enganchado? E aí? Quem poderia me ajudar aí? O que é a reação de combustão? No caso,
O meu combustível está aqui, ó. É o octano. Como que eu monto a reação de combustão? Gente, Então, professor, eu respirem. travei. Vocês pega Pode falar, sem medo de errar. Hoje pode errar. A gente não pode errar é sábado, que tem simulado. Como é que é? pega a gasolina Pega o combustível, no caso a gasolina, reage com o quê? com oxigênio, Com o oxigênio. Lembrem sempre disso, reação de combustão é o combustível mais oxigênio. E libera o quê? gás carbônico, Gás carbônico, ele deu a dica aqui no anunciado. Alguém falou? Água E água. Aí, ó. A reação de combustão padrão é essa. Combustível mais oxigênio produzindo CO2 e água. Tá bom? Isso é a reação de combustão completa. Tá? O combustível à base de carbono reage com oxigênio, que é o comburente, liberando CO2, que é o problema, né? Porque polui a atmosfera, e água na forma de vapor. Tá bom? Essa é a reação de combustão. Só falta balancear. Ela não está balanceada. Vamos usar o método das tentativas para balancear. Como é que é o método das tentativas? Vou considerar aqui que eu tenho o coeficiente 1 para poder definir a quantidade de carbono que eu tenho. Se aqui for coeficiente 1, eu tenho 8 carbonos no reagente. Então, eu também tenho que ter 8 carbonos no produto. Se aqui for coeficiente 1, eu tenho 18 átomos de hidrogênio no reagente. Então, eu também tenho que ter 18 aqui no produto. Como eu tenho 2 na molécula, eu vou colocar 9 moléculas. E aí fica 2 vezes 9, 18. Beleza até aí? Já balanceei todos os produtos, ó. Todos os produtos já estão com coeficiente. Aqui é um coeficiente 1, que eu não preciso pôr. Só falta este coeficiente aqui. Como todos os produtos já estão balanceados, eu já sei a quantidade de oxigênio que eu tenho no final da reação. Eu tenho 2 vezes 8, 16, mais 1 vezes 9. 16 mais 9. Eu tenho 25 átomos de oxigênio no final. Se eu tenho 25 átomos de oxigênio no final, eu tenho que ter 25 átomos no começo. Como que eu faço para ter 25 átomos de oxigênio aqui? Ó? Aqui não tem nenhum. Então, todos os 25 átomos estão aqui. Como que eu faço? 25 dividido por 2. 25 dividido por 2. Posso colocar esse coeficiente aqui. Tá bom? Agora, a reação está balanceada. Pode conferir. A quantidade de cada elemento antes e depois está igual. Tá bom? Professor, eu não gosto de trabalhar com fração. Não tem problema. Multiplica a reação toda por 2 e você vai ficar aqui, ó, coeficiente 2 aqui. 25 dividido por 2 vezes 2 vai ficar 25. 2 vezes 8 vai ficar 16. 2 vezes 9 vai ficar 18. Tranquilo também, sem problema nenhum. Se você não gosta de trabalhar com número fracionário, você pode deixar tudo inteiro. É obrigatório? Não. Mas a decisão é sua. Para o que ele pediu aqui, não precisa fazer isso, não. Vamos ler agora as afirmativas para ver qual é a verdadeira. Letra A. No processo, a liberação de oxigênio sob a forma de O2. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O O2 é reagente. É somativo. O O2 é reagente, então A é falsa. B. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 do octano. O coeficiente estequiométrico da água é de 8 para 1. Não, né? É de 9 para 1. É, de 9 para... A B está falsa. C. No processo, há consumo de água. Não, há liberação de água. D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. 1 do octano, aqui é 12,5. Verdade. 25 dividido por 2 é 12,5, né? Aqui, ó, a relação de mols, ó. 1 mol, 25 sobre 2, que é a mesma coisa de 12,5, 8 e 9. Então, a resposta correta é a letra D. A E também é falsa, e fala que o coeficiente do gás carbônico é de 9 para 1 do octano. Não é, é de 8 para 1. Tá? Dificuldade dessa questão, eu saber montar a reação de combustão. Tá bom? Chique?
Não, no simulado você podia só montar a equação aí, né? Que equação? Tá doido? Vou montar não. Mas Ai, é a hora que a gente separa os homens dos meninos, ué. então, né? Mas É a hora aí. que a gente separa. É a Mas hora para que a gente comparar, divide os homens dos meninos, tá? Mas falando sério, a parte mais difícil, na minha opinião, a parte mais difícil de uma questão de estequiometria é o montar a reação química, tá? então, professor, E ali você. normalmente cai reações de combustão, que é esse modelo aqui padrão, tá bom? E reação de neutralização, que a gente viu no final do primeiro ano, né, que é ácido mais base produzindo sal mais água. Então, se eu dominar essas duas reações, eu estou aí preparado para 90% das questões de estequiometria que exige montar reação, tá bom? Tirando essas, eles dão muitas informações no próprio enunciado para a gente montar. E a gente vai ver isso aqui ao longo da aula. Questão 3. Agora, questão 3. Questão 15, né? A quarta questão. Essa questão é interessante. Ela fala exatamente sobre lei de Lavoisier e lei de Proust, o comecinho do cálculo estequiométrico. As duas leis que regem, né, o cálculo estequiométrico. E ele pede para determinar esses valores, ó, A, B, C, D e E, que estão aqui para completar a tabelinha. Ele me dá a reação, que reação que é? A reação de produção da amônia. A reação já está balanceada. Aí, você estava reclamando? Está a reação já, ó, fornecida a reação e balanceada. Ele fez 3 experimentos e quer saber as quantidades envolvidas de cada uma das substâncias. Veja, o nitrogênio, o hidrogênio, que são os dois reagentes, e a amônia, que é o produto. E se tem excesso em alguma situação, se tem algum reagente em excesso, tá bom? Então, ele quer que a gente preencha essa tabelinha usando, né, como base as leis de Lavoisier e de Proust, tá bom? Qual que é o segredo dessa equação? Eu vou começar olhando pelo experimento 1, e como no experimento 1 ele me deu as quantidades de dois reagentes, de duas substâncias, um reagente e um produto, fica fácil determinar a quantidade do outro reagente. Por quê? Porque eu vou usar a lei de Lavoisier. Ah, professor, eu não lembro o que diz a lei de Lavoisier. Então tá, eu vou pensar aqui e você vai enxergar o meu pensamento. O que diz a lei de Lavoisier? Olha o meu pensamento na tela. Que tem antes e depois. E isso, que tem antes tem depois. Né? No mineirês é assim. Né? Lavoisier, como não era mineiro, ele falou o seguinte: ó, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, se eu somar as massas dos meus reagentes, tem que dar igual à massa dos produtos. Eu tenho a massa do produto aqui toda, ó. Só tem um produto, então o total é 34 gramas de produto. Então, aqui no reagente também tem que ser 34. Olha que maravilha. 28 mais A, que é a soma dos meus reagentes, tem que dar 34 para poder respeitar a lei de Lavoisier. Desta forma, fica fácil dizer que o A vale 6 gramas. O Azinho vale 6 gramas, tá bom? Já eliminei a letra A, já eliminei a letra C, fico só com 3 opções aqui: B, D ou E. Vou colocar aqui os 6 gramas para facilitar a minha vida. Pronto, 6 gramas aí. Agora eu vou para o experimento 2. Vou para o experimento 2 agora. O que eu tenho que descobrir no experimento 2? Qual a quantidade de nitrogênio e qual a quantidade de amônia? Ele só me deu uma, ó. Só me deu a quantidade de hidrogênio, sem nenhum excesso, né? Então todo o hidrogênio que ele colocou vai reagir. Agora eu vou usar a lei de Proust. Olha o que diz a lei de Proust. As substâncias reagem sempre na mesma proporção. Uai, se elas reagem sempre na mesma proporção, do experimento 1 para o experimento 2, eu dobrei a quantidade de hidrogênio. Para manter as mesmas proporções, o que vai acontecer com a quantidade de nitrogênio? Também vou ter que dobrar. E eu vou produzir o dobro de amônia, porque afinal a proporção tem que ser mantida. De acordo com a lei de Proust, as substâncias reagem sempre na mesma proporção, produzindo sempre o mesmo produto. Se eu dobrei a quantidade de hidrogênio, eu vou dobrar a quantidade de nitrogênio. 28 vezes 2, 56. Já descobri o valor de Bzinho. E até já sei a resposta. 6 e 56.
né? Não é 34, não é 34, é 56. Né? Já sei que a resposta é D. Mas vamos continuar. Vamos supor que não tem alternativas. Aqui eu dobrei, aqui também tem que dobrar. 68. Aqui dobrei, aqui dobrei, aqui dobrei. Respeitei a lei de Proust. Tá bem? Tranquilo até aí? Falta agora só determinar D e E. O que é o experimento 3? Veja, do experimento 3, ele manteve a quantidade de hidrogênio. Vamos agora para o D. 3 aqui, ó. Eu já sei que a resposta é D, é a única que atende. Mas vamos confirmar. Do experimento 2 para o experimento 3, ele manteve a quantidade de hidrogênio. E ele aumentou em 1 grama a quantidade de nitrogênio. Como se isso fosse adiantar alguma coisa, né? Como se isso fosse produzir mais amônia. Mas não produz mais amônia. Por quê? Porque as substâncias reagem sempre na mesma proporção. Veja que no experimento 2, que 56 mais 12 dá 68, respeitando a lei de Lavoisier. Aqui no 3, se eu for desatento, eu vou somar. 57 mais 12 vai dar 69 aqui. E não é 69 a resposta. Por quê? Porque as substâncias, respeitando o Proust, reagem sempre na mesma proporção. Os 12 gramas de hidrogênio vão reagir sempre com 56 gramas de nitrogênio. Não adianta eu aumentar a quantidade de nitrogênio, não vai reagir, porque ele vai respeitar sempre as mesmas proporções. Então, na verdade, o que vai reagir aqui são 56 gramas de nitrogênio, porque tem que respeitar isso aqui, ó. 12 reage com 56, tá? Se 12 reage com 56, então vai produzir 68. É o mesmo experimento. A diferença do 2 para o 3 é que no 3 eu estou com um pouquinho de nitrogênio sobrando. Eu trago esse 1 grama que sobrou e ponho aqui no excesso. Certo? Então, os valores que me interessam são o Dzinho é 68 e o Ezinho é 1 grama. Tá? Resposta é a letra D. Professor, mas aqui respeitou a lei de Lavoisier? Respeitou. Sempre tem que respeitar. Mas 57 mais 12, professor, não é 68. Tá. O que diz a lei de Lavoisier? A soma das massas dos reagentes. Quem reagiu? 12 gramas de hidrogênio e 56 gramas de nitrogênio. O que reagiu foi 56. Você pôs 57, problema seu. O que reage é só 56. Tá bom? Então, 56 mais 12, 68. Continua valendo a lei de Lavoisier. E esse 1 grama? Esse 1 grama não participa da reação. Tá bom? Esse 1 grama fica lá só olhando, só observando. Nem é reagente e nem é produto. Ele é excesso. Combinado? Uma questão aqui do Instituto Federal do Ceará. Aliás, tem bastante questões do Instituto Federal do Ceará na apostila de vocês. Questões bem interessantes. Vamos mais uma. Essa aqui, o enunciado é tão grande que está em 2 páginas, olha. Vamos ler. A lama que vimos pintar de marrom a paisagem de Brumadinho consiste dos restos que permanecem após um processo chamado extração e benefício do minério de ferro. A parte economicamente importante do minério de ferro é a hematita, a qual está misturada com outros minerais. O principal deles é a areia, o dióxido de silício. Para descartar a areia, o minério de ferro é triturado. Depois, ele é jogado em grandes tanques, nos quais o mineral mais leve, a areia, flutua em uma espuma, e o mais pesado, a hematita, que é onde está o ferro, afunda. Como o minério é moído, o rejeito é composto por partículas finas. O tamanho delas varia desde a areia fina, que é mais grossa, até a argila, que, por ser muito fina, se junta com a água e forma a lama. Então, a lama nada mais é do que água e argila. Esses rejeitos, portanto, saem nessa forma, lamacenta. E, uma vez separados da hematita, eles precisam ir para algum lugar. Uma das opções é a barragem. Tá? Então, um resumo aqui sobre como funciona, né, o processo de extração de minério de ferro
usando as barragens de forma semelhante ao que acontecia, né? Não mais acontece, acontecia em Brumadinho. Agora começa a questão. A hematita, que é o minério do qual se extrai o ferro metálico, tem essencialmente na sua constituição o óxido de ferro 3. O óxido de ferro 3, tá aqui. As reações que ocorrem nesse processo siderúrgico podem ser resumidas por esta equação. Tá? A questão começou aqui, ó. Vamos para o próximo slide, onde eu parto desse ponto aqui, ó. Mesma coisa que eu copiei aqui, ó. Esta é a reação que você vai trabalhar, tá bom? Aí ele pergunta: ao se adicionar 5 toneladas de hematita, serão necessárias 2,7 toneladas de monóxido de carbono. Toda vez que eu coloco 5 toneladas de hematita, serão necessários 2,7 toneladas de monóxido de carbono. Sendo produzidas 3,5 toneladas de ferro metálico, 3,5 toneladas de ferro metálico e quantas toneladas de CO2? Ele perguntou aqui qual a massa de CO2 produzida. Olha aí, ele me deu a massa deste, ele me deu a massa deste, ele afirmou, se eu adicionar 5 toneladas de hematita, são necessárias 2,7 toneladas de monóxido de carbono. Então ele me deu a massa desse, me deu a massa desse e me deu a massa de ferro. E perguntou a massa de CO2. Lei de Lavoisier na veia aí. Só aplicar a lei de Lavoisier que você chega na resposta. Segunda situação. E, ao se utilizar esta massa de hematita, 452 quilos, serão produzidos aproximadamente quantos quilos de ferro metálico? Então, são duas perguntas que ele me faz. Na primeira, eu tenho que usar a lei de Lavoisier, e na segunda, eu tenho que usar a lei de Proust. Tá? Para quem está mais atento aí, já está mais maduro na matéria, já percebeu isso. Para eu responder a primeira, eu uso a lei de Lavoisier, que é a soma das massas. Para responder a segunda, eu uso a lei de Proust, que é a proporção, manter a proporção definida, tá bom? Qual é a resposta aí? Quem sabe? Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui. Aí, ó. Enunciados que estão montados já. Faz as duas continhas aí e me dá a resposta. Na primeira, o meu deu 1,89 toneladas. Uai, então não deu nenhuma resposta aqui. Ah, então eu fiz errado. Espero. Alguém conseguiu chegar num valor aí? Como é que eu sei qual é a massa de CO2 produzida aqui? Professor, calma aí que eu tô terminando. Não, é que eu fiz uma, aí deu uma resposta que não tá nas respostas. Eu vou fazer outra. Uhum. É 2,7? Eu acho que é. Eu peguei. Lei de Lavoisier, né? É, A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, 5 mais 2,7 tem que ser igual a 3,5 mais x, né? É só somar as massas. Ah, professor, mas e os coeficientes? Os coeficientes se referem a mols, né? 1 mol reage com 3 mols, produzindo 2 mols mais 3 mols. Aqui já foi a massa que ele me deu, ele já deu a massa total. Ele falou, se eu colocar 5 toneladas de hematita,
serão necessárias exatamente 2,7 toneladas de monóxido de carbono. E serão produzidas 3,5 toneladas de ferro, e ele quer saber quanto CO2. Ele já me deu as quantidades, né? Lei de Lavoisier. A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Resposta: tum, 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 tum. E aí? 4,2 toneladas. Eu já vi que eu errei. Eu não fiz assim, eu fiz. Então vai ser a letra D, professor. D de Eu dado. fiz Provavelmente a letra D. Provavelmente a letra D. Ou a letra A também. Pode ser a letra A também, mas eu acho que Ah, não, provavelmente mas a outra conta que vai ter que fazer vai dar 3,16. Aham. E como é que a gente pode saber isso sem nem fazer conta? Vamos com calma. Já sei que a resposta é 4,2, certo? Então, ou é A ou é D. E vou colocar 4,2 aqui e pronto. Já tenho as massas. Agora eu vou para a segunda questão. Segunda pergunta. E se eu colocar, em vez de 5 toneladas, eu colocar 450 quilos de hematita? Eu coloquei aqui 4,2 toneladas, né? Agora a resposta é em quilos, ó. Quilos. E se eu colocar 450 quilos de hematita, qual é a massa de ferro produzida? Foi isso que ele perguntou. Olha, de ferro, né? Olha, se eu colocar 5 toneladas, eu produzo 3,5 toneladas. Se eu colocar 450 quilos, eu vou produzir uma quantidade um pouquinho menor, que eu coloquei 5, produzi 3,5, né? Mais da metade, inclusive. Metade seria 2,5. Se eu coloco 5, produzo 3,5. Se eu coloquei 450, aqui vai ser mais de 200. Vai ser mais de 250, inclusive, que é mais da metade. Então a resposta não vai ser 33 quilos, né? A resposta vai ser algo em torno de 200 e muito, 300 e pouco. Ó. Então provavelmente 316. Vamos fazer a conta? É uma regra de 3. Aqui é a lei de Proust agora. As proporções se mantêm. Se cada vez que eu ponho 5 toneladas eu produzo 3,5, se eu colocar 450, eu vou produzir X, ou Y aqui no caso. Só tenho que igualar as unidades, cuidado com isso. Só tenho que igualar as unidades. Se aqui em cima é tonelada, aqui embaixo teria que ser tonelada. Se aqui embaixo é quilo, em cima tem que ser quilo. Então eu vou converter tudo isso aqui para quilo, ó. Pum, converti. Tá? É como se pegasse daqui, eu divido tudo isso aqui por 1.000. Divido tudo por 1.000. Pum, pronto. Tá bom? Agora eu tenho quilo, 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 a resposta virá em quilos. 5 produz 3,5, 452 vai produzir Y. Esse Y vai me dar 316,6. Tá bom? Esta é a massa de ferro metálico que eu vou produzir. Questão bonita, né? Gostei dessa. Vamos mais uma. Questão 18 fala sobre o paracetamol. O acetaminofeno. Nossa Senhora. Acetaminofeno, mais conhecido como paracetamol, é um analgésico antipirético que apresenta a seguinte fórmula estrutural. Ei-lo aí. Nem vai precisar você interpretar a fórmula, porque ele já deu a fórmula do paracetamol aqui. Ó. Tá bom? Ele já deu. Tem 8 carbonos, 9 hidrogênios, 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Tá bom? Você que já viu química orgânica, você já sabe. Você consegue interpretar aqui, né? Forma de bastão, lembra? Carbono, 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 carbono aqui também, carbono aqui também. Mas não precisa, ele já me deu a fórmula. Aí ele fala, na combustão completa, olha aí de novo, combustão. Na combustão completa desta massa de paracetamol, a massa de CO2 formada em gramas será de aproximadamente quanto? Em gramas. Essa questão, então, é o seguinte, vou montar a reação de combustão, balanceá-la corretamente, né, se eu conseguir, e faço a análise dela em gramas. Ele me deu a massa molar do paracetamol e me deu a massa molar do CO2 para facilitar a minha vida, para não ter que ficar sofrendo. Né? Quer tentar fazer? Eu acho que se me dizer junto é melhor. Ah, são muito preguiçosos, hein? Essa questão tem uma coisa interessante.
Se você tentar montar a reação completinha, perfeitinha, você vai ter muita dificuldade, tá bom? E você não precisa dela, e eu vou mostrar por quê. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Diminuir o enunciado só para poder os cálculos ficarem... Eu tenho espaço para fazer conta aqui embaixo. Eu montei aqui a reação de combustão, igual a gente viu agora há pouco. Combustível mais oxigênio, produzindo CO2 e água. Essa é a reação de combustão padrão, tá? Só que aqui tem um detalhe, ó. O paracetamol contém nitrogênio. Então, o nitrogênio também tem que estar aqui. De que forma que esse nitrogênio sai? Eu não sei. Ele pode sair na forma de NO2, ele pode sair na forma de N2. Se eu tiver bastante oxigênio, provavelmente vai sair na forma de NO2. Mas eu não posso garantir. Nem preciso. Ele não pediu a reação completa. O que eu sei é o seguinte, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Todos os carbonos que estão aqui no paracetamol sairão aqui, na forma de CO2. Isso é combustão. Vou repetir. Todos os carbonos que estão dentro do paracetamol, ao sofrer combustão, sairão na forma de CO2. O hidrogênio sai na forma de água, o nitrogênio sai na forma de alguma coisa, o oxigênio sai espalhado nos três, mas o carbono mesmo sai aqui. Como ele perguntou qual é a massa de CO2 formada, eu sou capaz de estabelecer uma relação muito clara. Para cada molécula de paracetamol que eu colocar, eu vou liberar 8 de CO2. Por quê? Porque tem 8 átomos de carbono aqui, ó. Cada molécula dessa que eu queimo, obrigatoriamente eu tenho que liberar 8 de CO2 para poder liberar os 8 carbonos. E esta é a única informação que eu preciso para resolver a questão. Ah, professor, eu quero balancear a reação. Fica à vontade. Quero montá-la completa, quero balancear, fica à vontade. Suponha que aqui vai sair NO2, e aí você faz o balanceamento dela sem problema nenhum. Tá bom? Você vai perceber que isso aqui não muda. Para cada mol disso aqui, sai 8 de CO2. Para cada molécula de paracetamol, sai 8 de CO2. Posso interpretar em moléculas, posso interpretar em mol. É melhor em mol, que eu posso transformar em gramas. Tá bom? Então, cada 1 mol de paracetamol que eu ponho para reagir, vai produzir obrigatoriamente 8 mols de CO2. Nem mais, nem menos. Este era o segredo da questão. Porque eu tendo esta informação, eu consigo calcular o que ele pediu. Tá? Eu interpretei essa reação em mols. Para cada 1 mol, 8 sai. E se eu interpretar em gramas? Só usar a massa molar, ó. Que é a massa de 1 mol, massa de 1 mol. Massa de 1 mol de paracetamol, 151 gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 151 gramas. Massa de 8 mols de CO2, 8 vezes 44. Tá aqui, ó. Gramas, gramas. 8 vezes 44, faz a continha, 352. Estas informações eu estou tirando da reação. Isso aqui é a lei de Proust valendo. Tá? Toda vez que eu ponho 1 mol, vai produzir 8 mol. Ou seja, toda vez que eu ponho 151 gramas, vai sair 352 gramas. Lei de Proust. Aí ele falou, e se eu colocar essa massa aqui de paracetamol? Em vez de colocar 151 gramas, se eu colocar 750 miligramas, quanto de CO2 sai? Foi essa pergunta que ele fez. E ele quer a resposta em gramas. Aqui está grama, aqui vai ser grama. Aqui está grama, aqui tem que ser grama também. Como que eu converto miligrama para grama? Eu vou lembrar que o Mzinho significa 10 a menos 3. Ou seja, 750 miligramas é a mesma coisa que 750 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá bem? Regra de 3. Simples e direta. 150 produz 352. Esta massa vai produzir M. Tá? Se eu fizer essa continha aqui, fácil e simples de cabeça, eu chego na resposta de 1,74 gramas. Esta é a massa de CO2 produzida se eu queimar 750 miligramas de paracetamol. Tá bom? Resposta letra A. Dúvidas, perguntas? Essa questão você poderia travar vocês porque... Se eu te dizer uma coisa, minha alma já saiu do meu corpo há um tempo atrás. Capaz. Capaz. Ô, louco, meus neurônios já esgotaram. Sabe? Não, tem muita coisa ali pela frente, uai.
Usa aí os dois neurônios ainda, dá tempo. Professor, 2 neurônios. Não tem nem. Eu tenho que guardar neurônio passando. Neurônio já tirou metade, agora você tirou outra metade. Não, usa dois hoje, depois põe para lavar, sábado tá novinho em folha. Ai, coitado. Lavou, tá novo, né? Não, Essa questão aí, ela é interessante porque se você tentar montar a equação completa, você vai travar e não vai sair dela. Entendeu? Você vai ter muita dificuldade. E aí vai achar que não consegue resolver. Às vezes você não precisa da reação completa para resolver. Tá? E essa visão eu tenho que ter, porque aí eu não sofro. Eu bastava eu ter a relação entre paracetamol e CO2 aqui no caso. Não interessa quanto de água produziu, não interessa se produziu algum nitrogênio que tem que produzir, não interessa. Só interessa a relação de paracetamol para CO2. Essa visão eu tenho que ter. Uhum. Vamos mais uma. Que horas são? 11h30 ainda. Ih, tem tempo ainda. não, Questão professor, 21 do Enem. tá meio atrasado. Hã? São 11h40. São 11h55, já é? Já. Essa questão é do Enem, eu queria que vocês fizessem. Sozinhos aí. 5 minutinhos. Tempo de sobra no Enem você tem 3 minutos para fazer cada questão, né, em média. Vou te dar 5, são 11h35, não é isso? Não, 11h38. Dá 5 minutinhos. Tenta resolver. Mesmo que você não chegue no final, tenta resolver ela. Vou só ler para você. Objetos de prata sofrem escurecimento. As meninas manjam bem disso. Ó. Objetos de prata sofrem escurecimento. E esse escurecimento se dá devido à sua reação com o enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho quando envoltos com papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. Assim, se tem uma prata envelhecida, uma prata escurecida, você envolve ele em papel de alumínio, põe numa solução de água quente com sal, ele recupera o brilho por causa desta reação, que, olha, ele falou, não está balanceado, ok? Então você vai ter que balancear para poder trabalhar ela. O que é a prata escura? A prata escurecida é isso aqui, ó, o sulfeto de prata. Quando você coloca ele em contato do alumínio, o alumínio arranca o enxofre da prata, fazendo ela voltar a ser prata pura. Aí ela volta a ter brilho e o enxofre vai embora ligado com o alumínio, tá bom? Então esta é a reação. Deu as massas molares tanto da prata como do enxofre e ele pergunta: utilizando esse processo, a massa de prata que eu vou conseguir regenerar, recuperar, produzir na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata é. Então ele te deu essa massa, perguntou essa. O que você tem que fazer? Ele te deu a reação, tá? Os reclamões de plantão aí, a reação está aqui. Só precisa que você faça o balanceamento Ô, dela João, Não, e só trabalhe. entendi que foi uma indireta pra nós. Tá bom? Vai, 11h40. Vai, 5 minutos para você fazer, sem choro. Beleza, essa parece facinho. Vai lá.
Digiriguitum, 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 digiriguitum. Você viu o projeto novo? Você viu o projeto novo? Uhum. Eu tô achando que essa sala de estar vai acabar virando, sabe o quê? Aquela mesinha verde, redonda, de poker. Fica bem elegante. Ah, mas a mesa, a decisão é nossa depois. Né? Sim, mas você pediu pra manter assim, né? Nessa posição, a pia. A mesa a gente vai projetar. Mas a mesa a gente vai projetar depois, não faz parte da obra. Eu acabei de mandar mensagem pra ela aqui, porque ela não colocou as janelas ao lado da porta principal, que ela falou que tinha que colocar. Lembra? Então, uhum. Vai dar um tchan quando ela saindo, pendurada. Então, cara, você aguardou já. Uhum. Como é que é? Uhum. Professor. E aí? Então. Resposta? Calma aí. Tá. Professor, uma aluna sua falou para mim que passa na sua matéria na base da reza. Pode ver. José, pergunta professor se ele é vegano ou é... Professor, isso é vegano ou você come carne? Ah, tá louco, filho? Chamar de vegano? Aí que o professor Diego, ele estava ignorando eu com a Rafaela. Aí eu falei, professor, se amanhecer com dor, a culpa não vai ser minha. Aí eu falei para Rafael, você compra as velas que o despacho eu faço com alguma coisa. Aí ele é vegano, aí eu fiz um despacho com abobrinha. Então, do meu, você pode colocar picanha à vontade, viu? Não, professor, é muito caro. Capricho na gordura. Mas como assim? Ô, professor, eu tô dando alguma coisa errada aqui. Calma aí. Alguém conseguiu balancear a reação? Só coloquei ela aí no quadro só. Ficou 3, 4, 2 e 6. Acho que 3, 4, 3, 4, 2. 2 e 6. Ótimo, excelente. Né? Método das tentativas, né? Se eu começar tentando balancear daqui, vai dar pau. Então, eu vou começar daqui, ó. Se eu colocar um aqui, 2 alumínios, aqui 2 alumínios. 3 enxofres, 3 enxofres. Aí dá 6 pratas, 6 pratas. Aí. É isso? Talvez eu tenha trocado alguma coisa, mas... Por quê? O seu deu o quê? Não, o meu ficou... 3. O meu ficou 3, eu só errei o 4 e o 2. Que é dividir. Você colocou 4 aqui? E 4 e 2 ali. Mas ao colocar 2 aqui, ficaram 2 vezes 3, 6 enxofres. Então aqui teria que ser 6 enxofres. Entendi. Tá? 3, 2, 1, 6. O teu tinha 3, 4, 2, 6, né? É 3, 2, 1, 6. E se você coloca um 2 aqui, ficam 6 enxofres.
2 vezes 3. Aqui teria que ser 6. E aqui teria que ser 12. Então essa é a reação balanceada aí, ó. Pronto. Aí agora você pode começar a trabalhar. Quem chegar na resposta primeiro dá um grito aí. Dá 2,16. A Deu Gabi quanto? chegou. 2,16. Letra D de dado? Isso. Alguém discorda aí? Alguém chegou num lugar diferente? Eu cheguei em um lugar muito longe, então eu nem falo. Vamos ver onde você errou. Então eu errei E eu também bastante. cheguei. Vamos lá, então. Tendo a reação balanceada, fica fácil agora de eu resolver, só sabendo interpretar corretamente. Olha, o que significa a reação balanceada? Significa que 3 mols de sulfeto de prata vai reagir sempre com 2 mols de alumínio, produzindo 1 mol disso e 6 mols de prata. Só que ele não está falando de mols, ó, ele está falando aqui, ó, qual é a massa de prata que ele perguntou, sabendo que eu tenho essa massa. Então, eu estou trabalhando com massas. Então, eu tenho que converter mol para massa. Como que eu converto mol para massa? Usando a massa molar. Ó. Ele já me deu a massa molar. A massa molar da prata é 108 e do enxofre é 32. Então, eu tenho que calcular a massa molar desse rapaz aqui e a massa molar da prata. Tá bom? Esta foi a massa que ele me deu. Ó. 2,48 gramas de sulfeto de prata é o que contém na superfície do meu objeto. Quanto de prata ele vai conseguir restaurar, então? Tá? Bom, vamos lá interpretar? Vamos lá converter? 3 mols. Olha aqui a massa molar. Ó. 2 vezes a massa prata, que é 2 vezes a massa prata, mais 1 vez a massa do enxofre. Isso tudo multiplicado por 3, porque são 3 mols. Então, aqui dentro do parênteses está a massa molar do sulfeto de prata. E aqui é prata pura, né? 6 vezes 108. Tá bom? 108 é a massa prata. E nenhuma novidade para vocês, né? Fazer essas continhas aqui, papá, papá. Tá só fazendo a continha. Dentro aqui desse retângulo está a interpretação da minha reação. Não tem nada a ver com o enunciado da questão. Tem a ver com a reação. Em mols, em massa. Pessoal, preciso calcular essa massa aqui e essa aqui? Não, não preciso não. Se eu quiser, calculo, mas não preciso não. Não vou perder tempo calculando isso, tá bom? Na questão de Enem, para ter 3 minutos para resolvê-lo, não vou perder tempo. Se fosse uma questão de a prova aberta, que tem um tempo, aí eu calculo tudo, para ficar bonito, né? Mas não é, não. A pessoa está envolvendo 2 massas só, esta e esta. Veja, o que a reação me fala? Toda vez que eu coloco 744 gramas de sulfeto de prata, para reagir, eu vou obter 648 gramas de prata. Então, se eu colocar 2,48, eu vou obter X, ou N, também aqui. Regra de 3, direta e simples. Fazendo essa continha, 2,16. Esta é a massa de prata que ele vai conseguir regenerar. Súcia, a cada questão que a gente faz, a ideia é clarear mais um pouquinho aí a vida de vocês. Não é ao contrário do que disse o Gabriel aí fazendo drama, vamos acabar com os neurônios dele, não. Nossa, professor, até você e a Raíssa estão juntos para acabar com o meu psicológico. Uai, o que você acha que o professor faz para se divertir durante a pandemia? Nossa. Hein? Eu vou até entrar numa aula de yoga, você vai ver, professor. Essa segunda-feira. Porque na aula de yoga faz revisão de química? Não, para acalmar não, né? Porque... Se lá fizer revisão de química, pode ir. Beleza. Mais uma. Agora da FATEC de São Paulo. Calma, só volta aí, deixa eu só terminar de copiar o Opa, desculpa. Uhum. Lembrando que essa apresentação já está na plataforma, tá? Já publiquei lá para vocês. E a aula, eu acho que está sendo gravada. Espero que esteja sendo gravada aqui. Tá gravando aí. Então, daqui a pouco vocês vão ter essa opção também de aula aí. Tá certo? Mais uma. Copiou já? Desculpa. Copiou? Já copiei, já. Uhum. Mais uma agora da FATEC. Vamos fazer essa aí.
10 a meio-dia já. Essa é a última, vamos? Então você é a última. Mas nós vamos fazer ou você vai fazer pra Não, gente? eu já nasci formado, filho. Faz você aí. Ah, mas aí. Eu já nasci formado. Aí, ó. Eu vou só ler para clarear para vocês aí. Primeiro tem um textinho aí que às vezes ajuda, às vezes só ocupa tempo. Um incêndio atingiu uma fábrica de resíduos industriais em Itapevi, na Grande São Paulo. O local armazenava 3 toneladas de fosfeto de alumínio, o ALP. De acordo com a Companhia Ambiental de São Paulo, o fosfeto de alumínio reagiu com a água usada para apagar as chamas, produzindo hidróxido de alumínio e fosfina. A fosfina é um gás tóxico, incolor e não reage com a água. Porém, reage rapidamente com oxigênio, liberando calor e produzindo pentóxido de fósforo. Segundo os médicos, a inalação do pentóxido de fósforo pode causar queimadura tanto na pele quanto nas vias respiratórias devido à formação de ácido fosfórico. Olha a bagunça que deu. Só pegou fogo, os bombeiros chegaram lá, foram apagar o fogo. Piorou no pensamento? A fosfina, que é o gás incolor, reagiu com oxigênio e aí ferrou tudo. A reação química da produção da fosfina está aqui. Já está balanceada, ó. Ô, mamãozinho com açúcar. Já deu a reação e já deu balanceado. Aí ele fala, considerando que toda a massa de fosfeto de alumínio reagiu com água, qual era a massa? Olha lá no enunciado, ó. 3 toneladas, ó. 3 toneladas de fosfeto de alumínio. Considerando que toda essa massa reagiu com a água e que o rendimento da reação é 100%, o volume aproximado de fosfina produzido em litros é. Então ele te deu esta massa e quer saber quanto de fosfina produziu. Só que ele não quer saber em mols e nem quer saber em gramas. Ele quer saber em litros. Em litros. Ele te deu as massas molares do alumínio e do fósforo e te deu o seguinte, ó, o volume de 1 mol dos gases nas condições da situação, né, das condições descritas, é 30 litros cada mol. Então, cada mol de gás ocupa 30 litros. Ah, então tá dada a resposta já, né? Se cada mol ocupa 30 litros, basta eu descobrir quantos mols tem aqui. E eu sei quantos litros tem. Ele te deu esta massa e perguntou quanto produziu disso. Questão padrão de estequiometria. A novidade aí só que ele perguntou em litros. Aqui, a minha montagem tá boa. Só que é Ah. isso, quando você executa a conta, eu faço a bagunça. Então você vai reclamar lá com o tio Meloni, né? O problema é matemática, então. Não, não, o problema meu não é matemática, porque eu acho que é porque o livro tem pouco espaço para fazer. Ah, faz no caderno, caramba. Aí, Faz na parede. Tá em casa mesmo. não, eu não vou fazer. Faz a parede e depois Aí corre. na próxima aula a gente vem puxar seu pé, professor. Faz a parede e depois corre. Vai, faz aí. Faz pra gente poder encerrar a aula com chave de ouro. Digirigitum, digirigitum.
Quem travar, dá o grito aí, ou quem chegar na resposta também, avisa para nós. Olha aqui uma pergunta. Diga. Você vai fazer esse 3 toneladas, fazer a porcentagem para ver quanto que rende? Rende? Não, o rendimento é 100%, nem se preocupa. Não, é ter 100% de Né? rendimento. 100%. Então, Aí, 1 mol é 30 litros. 1 mol de fosfina, 30 litros. Entendi. Eu começo sempre assim, né? Eu interpreto a reação primeiro. Ela já está balanceada já, então interpreta aqui, ó. 1 mol disso vai produzir 1 mol de fosfina. Aqui, ó. 1 mol disso aqui vai produzir 1 mol de fosfina. Só que aqui ele não quer em mols, ele quer em massa, ó. Então eu vou converter isso aqui para massa. Já E aqui ele não quer em mol, ele quer em litros. Então eu converto isso aqui para litros. Né? Como que eu converto isso aqui para mol? converte para mol? Ou para grama, perdão, para massa. Uai, você pega aqui aquele que passou. O 27 e o 31, né? Uhum. Ó, o AL é 27, o P é 31, então isso aqui vai dar 58 gramas. 58. 58 gramas é a mesma coisa que 1 mol de ALP. E aqui, como ele quer em litros, 1 mol é a mesma coisa que 30 litros, que ele falou, ó. O volume molar, o volume de 1 mol dos gases é 30 litros cada mol. Então, se é 1 mol, 30 litros. Esses valores aqui, que estão dentro do retângulo, são a interpretação da reação. Nem preciso perder tempo com a água, nem com o hidróxido de alumínio, tá? Basta eu me preocupar com esse e esse. Ele só quer a relação entre os dois, ó. Agora sim. Porque eu travei porque, tipo assim, é em unidade diferente, por isso que... Não, mas a unidade que tem que ser a mesma é essa aqui, da vertical, ó. Ah, tá. Aqui tem que ser a mesma unidade daqui. Não tá ainda, tem que transformar. E aqui tem que ser a mesma unidade daqui. Ele quer a resposta em litros, ele pediu, ó, em litros. Então aqui já tá ok. Aqui que eu tenho que igualar. Tá? Então, ou eu multiplico tudo por 1000 aqui em cima, e aí vai dar 30 mil litros, e aqui 58 mil gramas, e aí multiplico por 1000 de novo, para dar toneladas, ou eu faço mais fácil. 3 toneladas dá quantos gramas? 3 toneladas? 10 a Completa. 6? 10 a 6. Porque 3 toneladas é 3.000 quilos. E cada quilo são 1000 gramas. Então, 3 toneladas são 3 milhões de gramas. Né? 3 toneladas, 3.000 quilos. Cada quilo, 1000 gramas. Então, 3 milhões de gramas. Agora pronto, ó. Isso aqui está em gramas, isso aqui está em gramas, tá ok. Isso aqui está em litros, a resposta vai vir em litros. O que tem que estar igual é a unidade na vertical da regra de 3, tá? Esse aqui é a mesma unidade, aqui é a mesma unidade. Agora você faz a regra de 3, tá, tchum, tchum. 3 vezes 10 a 6 vezes 30, isso vezes isso, dividido por 58, isso aqui vai dar 1,55 vezes 10 a 6 litros. 1,5 milhões de litros. Foi fosfina pra caramba que produziu. Lembrando que no enunciado fala, né, que essa fosfina reagiu com oxigênio e liberou um quê? Do pentóxido de fósforo, né? P2O5, que provoca queimaduras. Cheque. Meio-dia, meio-dia e 5 já, meio-dia e 1. Agora. Acabei de perceber que a melhor opção é fazer no caderno mesmo, que eu não fico perdido. Ô, mente brilhante. Meio do ano ele percebe isso. Ele não. Treino simulado percebe o que tem que fazer no caderno. Então, deixa eu falar para vocês.
Aqui tem mais 3 questões, tá? Olha na tela aí, ó. Tem a questão 26, enunciado todo aqui, vou passar bem rápido. Tem a questão 26, tem a 32, tá? A 32, e tem a questão 33, eu passo aqui bem rápido, resolução passo a passo, e tem a 33. E 3 questões ainda nessa apresentação. Vocês já têm essa apresentação com vocês aí, tá bom? Lá na Plural. E são questões da apostila. Então, minha sugestão, tá? Vocês têm prova sábado, né? Resolve essas 3 e depois, olha, confere a resolução dela na apresentação que está com vocês aí no Plural, tá bom? Minha dica para vocês. Pessoal, na prova, na apostila... Isso aqui... Não. Na apostila, pessoal, tem mais questões? Tem. Fica à vontade para resolver. Então, vem a gravação aqui.